Leitura de 1 Coríntios, capítulo 15. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebiste e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto, o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos, apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus, mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham realizado eles, é isso que pregamos, e é nisso que crestes. Nós também ressuscitaremos. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. A ressurreição dos crentes. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, logo depois, os que são de sua propriedade na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés, e o último inimigo que será destruído é a morte, pois ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se de maneira alguma os mortos não ressuscitam, por qual razão então se batizam em benefício deles? De igual modo, nós mesmos, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte, e afirmo isso, irmãos, porquanto sois meu orgulho em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Portanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro obtive nisso? Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justificados que sois, recobrai o bom senso, e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Declaro isso para a vossa vergonha, os novos corpos dos ressuscitados. Entretanto, é possível que alguém questione: como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo ressurgirão? Insensato! O que semeia não nasce a não ser que o primeiro morra. Quando semeais, não semeias o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou outra qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá-se o corpo apropriado. Nem toda a carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra. As aves, outra, e os peixes, uma outra diferente. Também existem corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais, e outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. Um é o esplendor do sol, o outro da lua, e o outro ainda o fulgor das estrelas. E as estrelas diferem em luminosidade umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra, mas ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, porém ressuscita em poder. É semeado um corpo natural, contudo ressuscita um corpo espiritual. Ora, se há corpo natural, há também corpo espiritual. Da mesma forma, está escrito: Adão, o primeiro homem, foi feito alma vivente. O último Adão, no entanto, é espírito vivificante. Assim, não foi o espiritual que veio primeiramente, mas sim o natural. Depois dele, então, chegou o espiritual. O primeiro homem foi formado do pó da terra. O segundo homem é dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como obtivemos a imagem do homem terreno, receberemos de igual modo a imagem do homem celestial. Todos seremos transformados. Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Nem todos adormeceremos, mas certamente todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. No momento em que este corpo perecível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: devorada, pois, foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos, dia após dia, à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor
todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Palavra do Senhor.